Olá, queridos, estamos começando mais um programa Sal e Luz. Eu peço a vocês aí que acompanhem o nosso Instagram, @podcast Sal e Luz. E quem está com a gente hoje aqui, Marta? Bom dia, pastor Felipe Molina, para tratarmos de um assunto assim maravilhoso que vai abrir a sua mente e seu entendimento. Pastor Felipe Molina, seja muito bem-vindo novamente ao podcast Sal e Luz. Muito obrigado. E hoje, cenário novo, né? Estou feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, de estar participando também dessa nova etapa do programa. E estamos aí para somar. Espero que todo mundo seja edificado e abençoado com o programa de hoje. Que bom, pastor. Seja bem-vindo mais uma vez. A gente vai falar sobre pecados aceitáveis. De primeiro, assim, o que a gente tem que fazer para identificar esses pecados não aceitáveis no nosso coração? O tema pecados aceitáveis é sugestivo porque parece que são pecados aceitáveis, mas não existe nenhum pecado que é aceito diante do Senhor, né? O pecado, ele é pecado, seja a esfera que ele atua ou o tipo de consequência que ele vai gerar, né? Então, assim, a ideia do pecados aceitáveis é sobre o que as pessoas pensam. Pessoas pensam que esses tipos de pecados são aceitáveis porque eles são diminuídos, são praticados mais corriqueiramente, então acaba sendo mais fácil da pessoa absorver o discurso de que isso aqui pode, do que tem que tratar profundamente de algo que aparentemente não vai trazer tanto dano, mas traz sim. Tá, interessante isso. Como é que na cultura cristã foi se instalando essa questão do pecado aceitável? O que seria esse pecado aceitável? Não é necessariamente algo da cultura cristã, mas eu acho que enquanto sociedade, né, nós temos a ideia de que não tropeçamos em pequenas pedras, né? E aí então a gente vai por aquilo que a gente consegue passar por cima, conviver, absorver, a gente acaba deixando ali, né? Por que eu vou tratar disso? Por que eu vou... Então, acaba que, culturalmente falando, na sociedade, foi se criando o discurso de que essas coisas não seriam pecados. Assim, eu trouxe uma lista aqui de pequenas coisas, né, que a gente diria que são os pecados aceitáveis, né? Por exemplo, preguiça. Preguiça é um pecado, né? E a Bíblia fala sobre isso. Só que para muitos existe ali uma forma de querer validar, né, a preguiça, a procrastinação, até uma romantização desses pecados. Por exemplo, o atraso. O atraso, ele é um pecado. Mas a gente acaba romantizando. Não, eu sou assim mesmo, é assim mesmo, se quiser estar comigo é dessa forma. Então, assim, fofoca é um pecado, né? A maledicência é um pecado, mas é algo que a gente pratica tão corriqueiramente que acaba sendo absorvido pela nossa vida. Comer demais é pecado. E eu posso falar bastante desse pecado, né? Porque luto, né, com a questão, por exemplo, da obesidade, que não é também somente um estigma, mas é uma doença, né? E isso te leva a um pecado, que é o quê? Da glutonaria, né? Então, encontrar prazer em coisas e viver para essas coisas e permitir com que elas tomem o lugar do Senhor na nossa vida. A Bíblia vai dizer que a idolatria é pecado. E o que é idolatria? É atribuir a algo a alguém, né, uma coisa que só Deus pode fazer. Então, quando você deposita a sua esperança, a sua confiança, o seu prazer, o seu deleite em algo, aquilo se torna idolatria. Então, pequenas coisas na nossa vida vão se tornando pecados e, por não querermos tratar o pecado, a gente acaba absorvendo e dizendo, não, esse pecadinho eu posso seguir em frente com ele. Pastor, a ansiedade também é o pecado, né? Só que é algo muito comum no nosso dia a dia devido a diversas coisas que a gente passa no dia a dia, as dificuldades, as frustrações. Como o cristão ele pode vencer a ansiedade nessa ocasião? É bem interessante a gente primeiro pontuar, porque infelizmente a ansiedade no sentido de estar ansioso por alguma coisa leva o mesmo nome da patologia, da doença ansiedade.
né? A Bíblia vai falar, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, quanto à expectativa, né? É diferente da doença ansiedade. Ter uma crise de ansiedade não é algo que você controla, isso faz parte do seu sistema nervoso, faz parte de questões neurais. Então, é bom a gente dividir isso, né? Para quem às vezes está vivendo um momento de depressão, de ansiedade, até compreender, né, que existe uma diferença, porque as pessoas banalizam. Não, você tem ansiedade? Então vai se distrair com alguma coisa. E não é assim. Eu já tive crises, né, e síndrome de ansiedade aguda, transtorno de ansiedade aguda, que é o TAG, né? E pensa em algo que, assim, está fora do seu controle. Isso você precisa tratar com um psicólogo, com um psiquiatra. Isso você precisa desenvolver um tratamento, né? Às vezes até com o uso de medicações, né? E isso é algo sério, né? A depressão, a doença do século, tem atingido tantas e tantas pessoas e a tendência é querer banalizar essas doenças. Então, é muito importante primeiro a gente pontuar com relação a isso, né? A ansiedade e doença, ela não é um pecado, né? Se você vive esse transtorno, se você está passando por um momento como esse, você não está em pecado. Ninguém pode apontar para você e falar que isso é fruto do pecado. Isso faz parte, como eu disse, do nosso sistema neural. Às vezes a forma que nós estamos vivendo, os alimentos que estamos consumindo, a falta de um exercício físico, né? No meu caso, eu fui descobrir que as minhas taxas hormonais, elas estavam todas desreguladas. Vitamina B12, vitamina D, né? A falta de um exercício físico. Eu cheguei a viver uma vida assim, completamente paralisada. Às vezes passava horas e horas na cama, sentado, olhando para o celular, não tinha força nem vontade de fazer nada. E tratei com um psicólogo, né, fiz um tratamento e hoje, para a glória de Deus, estou livre, né, desse transtorno. Mas a ansiedade que a Bíblia vai dizer, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, é sobre você gerar uma expectativa desenfreada sobre aquilo que ainda vai acontecer. É sobre você depositar uma esperança no dia que virá amanhã. Como se eu não conseguisse resolver tudo hoje, a solução do meu problema está no que eu posso fazer amanhã. Quando, na verdade, nada que eu possa fazer vai trazer uma satisfação plena para a minha vida. Porque só o Senhor, Ele é suficiente. Costumo dizer que se temos o Senhor e o Senhor é tudo, então nós temos tudo o que precisamos. Se temos tudo o que precisamos, não temos falta de absolutamente nada. Então não há nada que eu perca ou deixe de ganhar que vá me levar para expectativa desenfreada de achar que me falta alguma coisa. Então, elevar os olhos para o monte, para onde vem o socorro, no momento da angústia, da escassez, no momento da tribulação, se voltar para o Senhor é o remédio para essa ansiedade, da expectativa desenfreada. Muitos empresários, pessoas acham que, por exemplo, a felicidade só vai ser alcançada quando elas conquistarem o primeiro milhão. E aí elas trabalham desenfreadamente, horas a fim por dia, desenvolvem pessoas e acabam trabalhando honestamente, chegam no primeiro milhão. Quando elas chegam lá, elas acham que vão encontrar a felicidade. E a felicidade não está lá. E elas vão trabalhar pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto. Hoje o maior índice de suicídio não é de pessoas pobres, são de pessoas milionárias. Porque depositaram a expectativa de que a felicidade, a alegria, a falta do ente querido que foi perdido seria suprida pelo dinheiro, né? E a Bíblia vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus ou servimos às riquezas, né? Então quando a gente vive para as riquezas, onde as riquezas governam o nosso dia, a gente vive ansioso. Porque é mais um boleto para pagar, é mais uma folha de pagamento, é mais um projeto que precisa sair do papel para poder suprir aquele buraco e aquele vazio. Mas nós não somos impedidos de termos riquezas. Nós somos impedidos de trabalharmos para as riquezas. São as riquezas que precisam trabalhar para nós. E aí sim, quando você tem um propósito na sua vida, você coloca propósito no seu dinheiro, e aí você vai descobrir, por exemplo, que é melhor dar do que receber.
né? Que através daquilo que Deus está te dando, você pode suprir a vida do irmão, abençoar outro, que você pode ser útil numa comunidade, numa sociedade, né? E estudos vão dizer da liberação, se eu não me engano, eu não sei se é da endorfina, eu não vou arriscar falar exatamente qual é o hormônio, mas que é gerado e liberado sobre o nosso corpo quando nós praticamos caridade. Então, existem benefícios em dar, entendeu? Não sei se é endorfina, depois eu vou pesquisar melhor e a gente fala o nome, mas é liberado, né, sobre o nosso corpo quando nós abençoamos alguém, quando nós ofertamos, quando nós damos uma esmola. Então, nós precisamos colocar propósito na nossa vida. Então, esse andar ansioso tem a ver com isso, sobre uma expectativa desenfreada sobre o que eu posso fazer no dia de amanhã. Acho que é isso. Então, para você de casa, nós estamos aqui no programa Sal e Luz falando sobre pecados aceitáveis. Por quê? Pecados, normalmente, a igreja tem como pecado adultério, prostituição, matar, roubar. São os pecados clássicos, né? Uhum. E acaba mascarando durante muito tempo pequenos pecados como esse que nós estamos falando, que fazem toda a diferença e podem moldar e mudar, e faz mal o seu caráter. Orgulho é pecado. Orgulho é pecado. Né? Orgulho é pecado. E como é que, às vezes, e como é que se demonstra esse pecado de maneira... As pessoas mascaram ele. Como falar disso? A nossa sociedade, principalmente, tem vivido esses dias da exposição, do que só vale mais aquele que tem mais seguidores, mais dinheiro, mais influência. E isso acaba levando à vaidade, levando ao orgulho. Todos são pecados, né? E existe uma linha muito tênue entre você pensar menos de si e pensar menos em si. Nós precisamos pensar na nossa vida como um todo, precisamos cuidar dessa vida, né? Como eu falei aqui, da alimentação, né? De levar uma vida saudável, envelhecer com saúde. Isso você precisa fazer. Agora, quando eu me torno o centro das coisas, quando eu me torno protagonista, quando a glória ela é direcionada para mim, aí sim eu corro um grande risco, né, de estar praticando o pecado, né, pecado do orgulho, pecado da vaidade, pecado da soberba, né? Então, nós precisamos compreender esse lugar. Quando você vai olhar para o Gênesis, Deus ele dá uma ordem ali para Adão. E ele fala, você vai governar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais terrestres. Deus dá governo ao homem sobre todas as esferas, sobre o mar, sobre o ar, sobre a terra. E sobre todas essas coisas o homem tem governado, dominado extremamente bem. Ele fez o avião que voa, fez o navio que flutua, fez carros velozes e outros tipos de meios de transporte que andam sobre a terra. Mas em nenhum momento você vai ver Deus dando a ordem dele governar sobre outro homem. Você vai compreender pelas páginas da Bíblia que sobre o outro eu não governo. Sobre o outro eu trabalho em favor. Então, não tem essa questão, e aí a gente pode levar isso para muitos âmbitos, para o corporativo, para o espiritual, né? Compreendendo que a nossa vida é uma só, não é subdividida. Então, se Deus é Senhor da minha vida no domingo, no culto, Ele também precisa ser Senhor da minha vida na segunda, na terça, na quarta. Seja eu o CEO sentado na mesa com a caneta na mão, seja eu o atendente do balcão. Então, sobre as pessoas eu não governo. Sobre as pessoas eu trabalho em favor delas, né? Então, a gente precisa compreender esse lugar. O amar ao próximo como a si mesmo, se sujeitar uns aos outros, confessar os seus pecados, né? O governo, Deus deu ao homem, né? Mas nós precisamos compreender enquanto sociedade que quando eu me elevo mais, quando eu exalto a minha própria imagem, quando eu trago para si toda a glória, eu estou sim cometendo um pecado. Pecado da vaidade, do orgulho, da soberba, da ganância, né? Então, esse dualismo, né, essa linha tênue, ela precisa ser direcionada. E aonde está o direcionamento para ela? Nas páginas da Bíblia. Muito obrigado, pastor. E tem algo assim que eu conheci vindo assim de uma reportagem, por exemplo, de São Paulo,
que é a síndrome do pânico. Também entra na mesma explicação que o senhor deu com relação à ansiedade? Sim, a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada, a depressão, essas doenças psicossomáticas, né, de uma forma geral, elas, síndrome de burnout, né, que é o excesso de estresse gerado normalmente pelo trabalho ou por atividades muito estressantes. Então elas entram sim. E aí está um grande tabu e um grande dilema, né? Muitas pessoas acham que fazer uma terapia, né, procurar ali um psiquiatra, que são aspectos de pessoas malucas, vamos usar assim esse termo. Quando, na verdade, estigmatizaram isso de forma totalmente errada. Porque, por exemplo, se a gente saísse daqui, tropeçasse ali, batesse com o joelho, tivesse uma fratura, o que a gente ia procurar? A gente ia procurar um médico. E mais do que isso, ia procurar um médico especialista, um ortopedista, né? Se, por exemplo, eu me ferisse, me cortasse, eu iria procurar um médico. Se eu tivesse um problema cardiovascular, ia procurar um cardiologista, né? Se eu tivesse problema na minha visão, eu ia procurar um oftalmologista. Então, por que quando o problema está relacionado à nossa mente, nós temos preconceito de procurar um terapeuta, um psiquiatra? São pessoas que trabalham, estudaram, foram formadas para tratar dessas doenças, desses pânicos, né? E tem solução, irmão, porque quando você olha para alguém que acaba tirando a própria vida por conta de uma depressão, de uma síndrome do pânico, às vezes o cara acha que está sendo perseguido, não consegue conviver em alguns ambientes, no meio da sociedade, essa pessoa não quer deixar de viver. Essa pessoa ela quer deixar de ter aquela sensação que a doença traz para ela, entendeu? Que é, de fato, angustiante, né? Então a pessoa quer deixar de ter aquela sensação ruim, não deixar de viver, porque a vida ela é bela, né? Já dizia o ditado, as canções, né? O poema, a vida é bela. Então nós podemos viver uma vida bela, mas se você identificou que você tem tido algum tipo, né, de transtorno relacionado a isso, seja a ansiedade generalizada, seja a depressão, seja o burnout, se você está andando muito estressado, se você não consegue ficar no meio de pessoas por muito tempo, procure um médico especialista, procure um terapeuta. É um caminho incrível de cura, né? E certamente essa cura se torna um testemunho e todo testemunho glorifica o Senhor. Então, pastor Felipe Molina, a irritabilidade, tá? A impaciência, ela é às vezes confundida no meio do povo cristão e até pessoas se aproveitam desse argumento para dizer que é minha personalidade, sou sanguíneo, é pecado, provoca pecado, incita a ira. Como é que é isso, hein? Então, a palavra vai falar sobre o fruto do Espírito, né? E o fruto do Espírito passa exatamente por esse lugar, né? Nós precisamos ser longânimos, né? Benignos, pacientes, né? Então, quando eu não frutifico, quando eu não me sujeito, não me submeto, né, a uma direção do Senhor, eu estou indo contra os seus princípios. É claro que você também vai ver o famoso texto vai dizer assim, ireis e não pequeis. O pecado, né, na vida do crente, ele precisa ser, como é que eu vou dizer? Um escorregão. Ele precisa ser um incidente. Porque muita gente pensa o seguinte, aceitei a Jesus, agora eu sou cristão, então eu não peco mais. Isso é uma grande mentira. O pecado bate à nossa porta todos os dias e de maneiras diferentes. Jesus vai para o deserto, fica 40 dias sem comer no deserto. E como que o diabo tenta o próprio Senhor? Oferecendo a ele comida. Fala, olha, transforma essas pedras em pães. Então ele vai direto na sua necessidade, na sua fraqueza. Porque ele poderia começar, se lança daqui de cima, dá ordem aos seus anjos, né? E aí você vai ver que ele começa oferecendo o quê? Comida. Por quê? Porque naquele momento, 40 dias sem se alimentar, né, era o que talvez mais atrairia. Então o diabo ele vem lançando setas, né? Você não tem mais, você tem o Espírito de Deus, então o diabo não pode mais
tomar você. Porém, ele pode tentar você. A oração do Pai Nosso, Jesus vai ensinar o seguinte: não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Então, nós somos blindados no sentido de possuirmos a palavra e termos o poder da decisão quando o pecado bate à nossa porta. Então, o pecado vem. E pode ser que um crente peque? Sim, claro. Agora, qual a diferença de alguém que é pecador e alguém que comete pecado? Porque como filhos de Deus, não somos mais pecadores. Pecador é aquele que peca intencionalmente, premeditadamente, que leva a vida baseada nos prazeres que o pecado pode proporcionar. Quando tivemos o encontro com Cristo, fomos revestidos de uma nova natureza. E essa nova natureza, ela não convive bem com o pecado. É por isso que quando pecamos, imediatamente precisamos nos arrepender. E quando nos arrependemos, nós, reconhecendo essa falha, esse erro, precisamos pedir perdão. Então, quando a gente fala da irritabilidade, do estresse, ele pode acontecer. Você pode estar num ambiente e ser tomado por um momento ali e não conseguir tomar a decisão correta. Pode acontecer. Trânsito é um campo experimental para nossa paciência. Né? Até porque quando a gente ora para o Senhor pedindo paciência, Ele não nos dá paciência. Ele vai dar situações para que a gente exerça paciência. Então a irritabilidade ela pode sim se tornar um pecado. Ela é sempre um pecado? Não. Pode ser que você se irrite por uma coisa e não peque. Mas pode ser que você peque. E quando pecar, o que você deve fazer? Se arrepender. Pedir perdão ao Espírito Santo, pedir perdão a quem, foi o alvo da sua irritação. Porque às vezes a gente está irritado por não concluir uma tarefa e aquilo não afeta ninguém. Mas às vezes afeta a nós mesmos. Então a gente precisa ter essa compreensão. Mais do que um conjunto de regras, e é importante a gente falar isso, porque as pessoas ficam esperando assim, bom, eles vão falar dos pecados que eu posso, do que eu não posso, como eu faço. Mais do que um conjunto de regras, nós somos convidados a viver uma vida de intimidade. Melhor do que uma cartilha do que pode, que não pode fazer. Pastor, pode fazer tatuagem. Pastor, pode beber cerveja. Pastor, pode ir na balada. Pastor, pode ver o carnaval na televisão. Cara, quando você tem intimidade com Deus, essas questões são resolvidas dentro de você. Porque Deus ele não tem problema com o pecado. Nós é que temos. A palavra não vai dizer que o pecado afasta Deus de nós. A palavra vai dizer que o pecado nos afasta do Senhor. Porque ele venceu o pecado na cruz. A morte de Jesus gerou a morte da morte. Jesus foi lá, tomou a chave do inferno, triunfou soberanamente e venceu o pecado. Então, Deus não tem problema com o pecado. Mas não é compatível viver uma vida de pecado e dizer que é dele. Porque quanto mais nos aproximamos dele, mais nós buscamos santidade. Quanto mais nós buscamos santidade, mais nos afastamos do pecado. Isso é a ordem natural da vida do cristão. Pode acontecer? Sim. Como uma falha, como um escorregão. Você não é mais um pecador, mas você pode pecar. E quando pecar, se arrependa. Pastor, por que a murmuração e a reclamação são pecados tão perigosos para a fé? Então, quando você é um murmurador, quando você é um reclamador, você acaba afetando pessoas ao seu redor. Porque alguém que murmura começa a trazer uma ideia distorcida de algo. E aí a gente entra num lugar, o apóstolo Paulo vai falar que a tua graça me basta. E como eu disse aqui no começo, se temos o Senhor e o Senhor é tudo, então não temos falta de nada. Então quando eu começo a murmurar, quando eu começo a reclamar, eu começo a disseminar uma ideia de que há algo faltando, de que há algo errado, de que há algo fora do padrão, Quando eu começo a reclamar de tudo, eu não transmito a essência daquele que me resgatou. Por quê? Porque se nós fomos resgatados por ele, vivemos uma nova vida, recebemos novas vestes, uma nova natureza, a tendência é que a minha vida caminhe para um lugar de perfeição. Aí entra um grande dilema. Então o crente tem que ser perfeito? Não. Porém, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte,
lá em Efésios 4:11, ele vai falar sobre os ministérios, que ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para que todos cheguemos à unidade da fé. Com qual propósito? A estatura do varão perfeito. Então, assim, nós estamos caminhando para Cristo como alvo. E Cristo foi perfeito. Cristo é perfeito. Então, quanto mais eu me aproximo dele, mais eu deixo a minha imperfeição de lado e mais eu me pareço com ele. Então, não somos, mas estamos no processo de. Entende? O crente não tem que ser perfeito. Realmente não tem que ser perfeito. Mas precisa caminhar dia após dia para se parecer com ele que é perfeito. Então, haverá um dia, quando ele vier, né, e nós recebermos um novo corpo, um corpo glorificado, incorruptível, que nós alcançaremos essa estatura. Aí sim estaremos com ele lado a lado. Quando ele trouxer novos céus, nova terra, quando ele governar sobre todas as coisas, Salmo vai dizer que o leão vai pastar junto com o boi. Então ele vai restaurar todas as coisas. Então aí sim alcançaremos esse lugar. Mas eu não posso me contentar em viver uma vida medíocre. E aí quem vive uma vida medíocre é quem vive murmurando, quem vive reclamando. Nunca tá bom, nunca é suficiente. Se recebe o convite para um café, mas não tinha o bolo que eu gostava, não tinha o açúcar que eu gosto de botar. Se faz uma viagem, eu queria ir para mais longe. Eu fiz uma viagem agora recentemente e eu estive na América. Fui nos Estados Unidos. Pela primeira vez eu fiz uma viagem internacional. E um amigo meu, quando eu cheguei lá, ele falou assim, olha, eu sei que você é apaixonado por carros. E de fato eu sou. E eu consegui uma Ferrari emprestada para te dar uma volta. E eu achei aquilo demais. Eu falei assim, eu posso ir embora hoje, que eu já estou feliz. E eu dirigi uma Ferrari conversível, irmão. Uau. Vermelha. Papai é bom, né? Papai é muito bom. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que teria essa possibilidade. Treinando para dar o seu. Né? Então, assim, e aí olha que interessante. Quando eu voltei, eu sou apaixonado por carro. Mas o carro que eu tenho aqui para me divertir é uma Brasília 1975, do qual eu também sou apaixonado. Adoro passear com os meus filhos, ir nos encontros, né, personalizar, deixar do meu jeito. E aí eu fiz uma reflexão. Nós somos chamados a ter contentamento. E o que é ter contentamento? É você estar feliz com o que você tem. Isso não significa que você não possa almejar, querer ter algo melhor. Contentamento é, enquanto eu não tenho algo melhor, eu continuo celebrando aquilo que eu tenho. Então, assim, ficar feliz de chegar na garagem e ter a minha Brasília é muito bom. Isso não tira de mim a possibilidade de sonhar com ter a minha própria Ferrari. Você entende? Assim, usando esse exemplo bem terreno. Até porque, assim, Deus vai nos levar a essa compreensão de que eu preciso primeiro aprender a administrar as coisas terrenas para que Ele possa me colocar sobre coisas eternas. Né? O texto de Mateus, se não me engano, 16, vai falar sobre isso. Como eu vou poder confiar a vocês as riquezas verdadeiras, as eternas, as espirituais, se vocês não sabem lidar nem com as riquezas terrenas? Então, por muito a gente pensou que ser espiritual levaria a gente a conquistar coisas materiais. Quando, na verdade, é o contrário. Quando eu aprendo a administrar e cuidar das coisas materiais, eu vou alcançar coisas espirituais. Você entende? Assim, quando Deus vê que eu sou zeloso com a obra dele, com a palavra dele, com o recurso dele, com aquilo que ele me confiou, ele tem prazer de me colocar sobre muito. Agora, se eu sou um cara que não cuido da Brasília, não enche o pneu, não troca o óleo, que não lavo, pra que Deus vai me dar uma Ferrari? Para ela virar um pedaço de lata velha na minha mão? Você entende? Então não é sobre aqui o valor das coisas, mas é sobre a intenção do coração, entende? Então acho que passa por esse lugar a questão da murmuração e da reclamação. Mostra que você é insatisfeito, né? Mostra que você é incompleto. Quando na verdade Deus é tudo que nós temos. Então, por mais que você não tenha algo agora, celebre o que você tem, o pouco que você tem. Celebre o outro que já está frutificando, porque a gente tem essa mania, né? Aí a gente entra no pecado da inveja. Porque a inveja é isso. A inveja não é você olhar para o outro e falar, pô, ele tem ou não tenho. É desejar até que o outro não tenha, porque você não tem.
É um pecado muito mais perigoso. Então, assim, irmão, enquanto você não está frutificando, celebre quem está frutificando. Enquanto você ainda não alcançou, celebra quem alcançou. Vai cuidando do que é seu, vai cuidando do pouco, porque se você for fiel no pouco, Deus tem prazer de colocar sobre o muito. Obrigado, pastor. Nós vamos para o nosso comercial e já voltamos. Olá, queridos, já voltamos aqui com Pecados Aceitáveis com o pastor Molina. E você, Marta, quer fazer uma pergunta para o pastor agora? Claro, e importante. Pastor Felipe Molina, como identificar e tratar esses pecados aceitáveis? Para quem está chegando agora, né? Estamos falando sobre pecados aceitáveis, não que eles sejam aceitáveis, é visto e dito pela sociedade como aceitáveis. Mas é muito interessante isso que você perguntou, porque é o seguinte, a igreja moderna, né, não vou dizer assim contemporânea, mas muitos púlpitos estão encharcados de mensagens motivacionais, de autoajuda, uma mensagem para te deixar feliz, e muitos púlpitos, infelizmente, abandonaram, né, a mensagem que aponta o pecado, que aponta o erro, que não só aponta, mas traz a compreensão e a solução. Porque, de fato, o confronto, ele é algo desagradável. Ninguém gosta de ser confrontado. Mas o que mais nós vamos ver na palavra é o confronto, né, à nossa humanidade caída, né, à nossa pecaminosidade. Nós somos confrontados o tempo todo nas páginas da Bíblia. Então, o confronto, ele vai me levar a uma compreensão. Então, às vezes, eu estou fazendo algo e eu não sei que aquilo é errado. Você pega uma criança inocente, se deixar, ela vai enfiar o dedo na tomada. Você precisa confrontar ela, falar, olha, se você colocar o dedo aqui, você vai tomar um choque, você vai te causar uma dor. E você vai precisar repetir isso mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, até ela ter uma compreensão daquilo ali. Então, o pecado é a mesma coisa. Não tem como eu me arrepender de algo que eu não sei que é pecado. Então, é necessário ter o entendimento do pecado. Ele parece um pouco assim, fora da caixinha demais, mas nós precisamos primeiro ter a compreensão do pecado, para que eu possa me arrepender desse pecado, para que eu possa ser perdoado por esse pecado. Então, a Bíblia vai dizer que Deus perdoa o tempo da ignorância. Então, às vezes você está fazendo algo que você não sabia e está tudo bem. Vou dar um exemplo de um casal da nossa igreja que há tempo chegou lá e se converteram recentemente, já convivem junto há muitos anos e para eles eram casados e perante a sociedade tem uma união estável. Mas, quando foi tocado no assunto do casamento, no papel, não, a gente não é, mas você não deseja, não gostaria. Não, tá tudo bem, a gente já tem 2 filhos, tá tudo sob controle, tá tudo como tem que ser. Falou, olha, mas o casamento é mais do que isso. Uma aliança, para ser firmada, ela depende mais do que simplesmente estar junto, né? E aí, eles foram levados à compreensão de que eram, sim, uma família, eram casados, eles tinham uma aliança, mas que dá a César o que é de César. O que valida uma aliança hoje na nossa sociedade? É ir lá no cartório, pagar o valor que é devido, assinar os papéis, constituir um matrimônio perante a sociedade. E é Deus que é de Deus. Então, assim, para eles não sabiam que aquilo poderia ser um problema. Então, o pecado é a mesma coisa, né? Então, assim, quem vive no pecado precisa passar por esse lugar do discipulado, precisa passar pelo lugar do confronto, precisa passar pelo lugar da compreensão do pecado. Tendo a compreensão do pecado, o que a Bíblia vai dizer? Que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu aprendo, entendo, o Espírito me convence, eu me arrependo e ao me arrepender, sou perdoado. Então,
precisa passar por esse caminho, né? O perdão passa pela compreensão. Não adianta a gente querer orar no coletivo, assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, seja direto. Senhor, perdoa porque eu menti, perdoa porque eu traí, perdoa porque eu fui um amigo infiel, perdoa porque eu fui um mentiroso, porque eu fui um egoísta. Né? Quando a gente começa a dar nome aos nossos pecados, isso também nos traz a consciência de quando tivermos a oportunidade de pecar de novo, eu sou lembrado daquela correção, então eu consigo tomar uma decisão diferente diante daquela mesma situação. Pastor, uma outra pergunta. Nem sempre ou quase nunca o pecador dos pecados aceitáveis, ele se percebe pecando. Um murmurador, ele não percebe que ele é um murmurador. O egoísta não percebe que ele é egoísta. E eu estou falando de pessoas que estão dentro do nosso meio cristão, né? Dos nossos rebanhos. Ele precisa compreender aquilo, como o senhor bem disse. Mas como a liderança, como os discipuladores, de que maneira nós podemos levar essa pessoa a esse entendimento de que ela está pecando? E aí está a grande graça do Senhor, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse texto foi muito usado em campanhas eleitorais para querer insinuar, talvez, a respeito de mentiras, de coisas ocultas que estavam no governo. Mas não tem nada a ver com isso. Porque conhecer a verdade é conhecer a Cristo. Ser liberto pela verdade não é sair de uma informação mentirosa e ir para uma informação verdadeira. Ser liberto pela verdade é ser liberto dos nossos pecados. E qual a grande graça de Deus? É porque Ele nos chamou para sermos uma comunidade. Deus, Ele é comunitário, Ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira negativa que você vai ver na Bíblia, no Éden, é quando Deus olha para o homem e disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Todas as coisas que Ele vinha criando, e viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Criou o homem e logo depois ele olhou e falou, não é bom que o homem esteja só. Então, a vida em comunidade, estar inserido na vida da igreja, com outros irmãos, vai levar você a essa compreensão. Por quê? Em primeiro lugar, porque ali a palavra é ministrada frequentemente. Em segundo lugar, você denuncia o falso com o verdadeiro. A Bíblia fala que a gente não deve pagar mal com mal, mas pagar o mal com o bem. Como que eu posso denunciar um prédio que está sendo construído torto? Você vai lá falar com o engenheiro e fala, tá torto, cara. Ele fala, não tá. Tá torto, não tá. O que você faz? Você constrói um reto do lado. Porque aí vai ficar notório o erro e a falha. Então a vida em comunidade nos leva a esse lugar. E a igreja é o melhor lugar para a gente aprender a deixar de lado os nossos pecados de estimação. Aquilo que eu faço, e comprovado cientificamente que se você fala uma mentira repetitivamente, aquilo se torna uma verdade para você. Então tem gente vivendo na mentira porque já falou tanto e assumiu aquilo como verdade, não consegue mais enxergar aquele erro, aquele pecado, aquela mentira como algo ruim. Então como eu vou como que eu vou compreender que aquilo está errado? Quando eu convivo com outras pessoas e eu vejo que as minhas atitudes destoam muito das outras pessoas, né? Que a palavra confronta aquilo que eu faço. Então, eu acho que o melhor ambiente para a gente compreender essas questões é vivendo na igreja. Por isso que não existe uma igreja solitária, né? Não existe o crente solitário. Não, eu assisto minhas lives no Instagram, eu tenho meu tempo de oração, eu leio a Bíblia e está tudo bem. Se fosse assim, Deus viria buscar crentes individualmente. O exemplo da noiva, do noivo vindo buscar a noiva, já não seria mais válido. Porque você imagina Cristo como noivo, vindo buscar várias noivas. Ele seria um adúltero. Ele vai vir buscar uma noiva, e essa noiva é a sua igreja. E essa igreja é a coletividade dos santos reunidos. Né? Então a vida em comunidade, a vida na igreja, ela me ajuda a melhorar.
né? Ela me ajuda a compreender minhas falhas, e ali eu vou ter outras pessoas para me ajudar, pessoas que venceram aquelas batalhas, que podem me ajudar na direção, pessoas que vão ser, como o texto diz, o ferro que afia o ferro, às vezes vai me confrontar, vai apontar, talvez alguém que vai falar assim, alguém nunca falou, porque se eu falar ofende, se eu falar magoa, mas alguém que Deus vai usar para falar assim, cara, já percebeu que isso que você está fazendo é ruim? É errado, é pecado. Então a vida em comunidade é o melhor lugar para a gente ser aperfeiçoado. Obrigado, pastor. Vou fazer uma pergunta agora, talvez seja polêmica. Ai, meu Deus. Falando de pecados aceitáveis, eu queria trazer a geografia e a cultura para esse tema. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes é pecado na nossa cultura, mas na outra cultura não é. Por exemplo, a pessoa fala assim, caraca, uma palavra que é uma gíria, mas tem lugar que pode ser um palavrão assim, absurdo. Como é que nós podemos enxergar isso? Que a cultura e a geografia nessa questão? Realmente é um assunto delicado, né? Mas a gente precisa compreender. Quando você olha para as páginas da Bíblia, você vai ver Deus dando direções, o apóstolo Paulo ordenando igrejas a fazerem coisas baseadas naquele tempo, naquele povo, para aquela realidade. Né? Realmente muitas coisas mudaram. Princípios são imutáveis. Né? Eu penso que o cristão precisa partir desse pressuposto. Né? Princípios são imutáveis. E a partir do princípio, você precisa ter a compreensão. Por isso que eu falo, melhor do que um conjunto de regras, porque por que vieram as leis? Por que vieram as regras? Porque faltou o amor. Por que o Novo Testamento, as pessoas precisavam das regras? Porque era Moisés subir no monte para ter um tempo de intimidade com Deus e o povo fazer um bezerro de ouro. Por quê? Porque não tinha amor. Mas agora, Deus manda o seu filho, o seu único filho, para ser mais do que uma tábua com 10 mandamentos. Ele manda para que a gente compreenda o que de fato é o amor, para que a gente veja que o amor pode ser encarnado por uma pessoa e que a gente também pode experimentar disso. Então, assim, cara, é pecado aqui na minha nação, mas não é lá, né? Vou falar aqui, por exemplo, vou falar de falta de educação. Por exemplo, nessa viagem que eu fiz para os Estados Unidos, cara, arrotar na mesa de um restaurante, normal. E o cara bebe a Coca-Cola na mesa. Pra gente aqui é muita falta de educação. Agora, eu tenho essa compreensão de que é uma falta de educação, de que é um ato sujo, né? Tipo, não é um ato higiênico. Só porque eu tô lá, eu preciso assumir isso? Eu acredito que não. Quem tem um entendimento tem a responsabilidade, né? Eu penso dessa maneira. Então, assim, às vezes é pecado para um, mas não é pecado para outro. Assunto polêmico aqui. A Bíblia não fala que ingerir bebida alcoólica é pecado. Eu ia perguntar sobre isso. Mas fala que se embriagar é pecado. Então, por exemplo, você consegue ter pessoas que comem ali uma massa, tomam uma taça de vinho, não se embriagam, têm o controle, param na primeira, né, conseguem de alguma maneira o seu organismo absorver aquilo de forma que não tire ele de si. Mas você tem pessoas com problemas gravíssimos com o alcoolismo, que só de chegar perto, só de cheirar, aquilo já gera uma fissura. Trabalhei muitos anos com pessoas em situação de rua que preferiam receber um corote do que um prato de comida. Caramba. Eu não sei se você já teve a oportunidade de convidar uma pessoa em situação de rua para almoçar com você num restaurante chique. Fala, senta e come o que você quiser. Ele vai pegar um pratinho desse tamanho. Porque o que ele tem não é fome. O que ele tem é uma necessidade de ingerir aquela substância química. Então, para esse cara, se ele falar assim, pastor, o que você acha de eu tomar um vinhozinho com a minha esposa, comer uma massa, pra gente ter uma noite assistindo um filme? Cara, isso é pecado. Mas aí você vai falar com outro casal que nunca teve um problema, não tem um histórico familiar. Pastor, o que você acha? Acha que é um pecado? Cara, não vejo pecado. Desfruta do teu tempo com a tua mulher e tal. Então, assim, a gente precisa ter a sabedoria, a compreensão ampla e a intimidade com o Senhor para poder não ser inserido culturalmente em um pecado, né? Porque tem gente que vai querer argumentar, não, mas os pastores presbiterianos da Suécia bebem e o fulano, não sei o que, fuma charuto. Cara,
Cada um é cada um, você entende? Então, assim, o que veio de compreensão para você? Da onde você foi liberto? Né? Por quais caminhos você passou que o Senhor já te tirou deles? Então, assim, é muito melhor vivermos a cultura do reino do que a cultura dos homens. Fora que a Bíblia vai dizer, sabe, é melhor entrar no reino de Deus sem uma mão, irmão. Então, assim, se alguma coisa te faz pecar, se tomar um cafezinho te faz pecar, né? Então não toma o café. Corta o café, né? É melhor entrar sem um olho do que você ir com os dois para o inferno. Então, assim, aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós acessamos, nós temos responsabilidade sobre isso, né? Porque, assim, a soberania de Deus não exime a responsabilidade humana. Então, se você sabe que aquilo é um pecado, que aquilo te afeta, né, que aquilo te consome, que aquilo vai te levar... Às vezes não é o pecado, mas aquilo te leva ao pecado. Você entende? Ah, tem problema eu estar num lugar com muita gente, com música alta. Não, mas às vezes estar lá naquele lugar vai te fazer lembrar de um tempo, vai te fazer sentir saudade de um sentimento, de um prazer, e aquilo pode te levar ao pecado. Né? A gente está fazendo uma série de estudo lá na igreja sobre a vida de Sansão. E é interessante que Sansão, ele, antes de estar ali com Dalila, né, de ter Dalila como sua esposa, o texto vai dizer que ele mata um leão. E aí ele já começa ferindo um princípio, porque Sansão recebe um voto de Nazireu ainda no ventre da mãe. E o Nazireu não podia cortar o cabelo, né, dali vem a sua força. O Nazireu não podia beber nenhum tipo de fruto da vide, seja ele alcoólico ou não, ou seja, nada que viesse da vide, e ele não podia tocar nenhum cadáver. E ele mata um leão. E ele vai para a batalha, e ele vence a batalha. Só que quando ele está voltando da batalha, ele vai lá dar um confere no leão que ele matou. E o texto vai dizer que ele rasgou esse leão no meio. Quando ele volta, ali dentro tem um favo de mel. O texto vai dizer que ele pega esse favo de mel e ele come, e ele leva esse favo de mel. A partir dali, ele cria uma charada, achando que ninguém vai descobrir a charada. Só que agora ele tem Dalila ali com ele, e aí, diante daqueles homens, aqueles homens pressionam Dalila, porque Dalila era do povo inimigo, ela pressiona Sansão, que acaba contando a charada, e ali tem um desenrolar que todo mundo sabe, né? Que ele vai preso, os seus olhos são perfurados, e ali vem a sua grande ruína, porque ao descobrir a charada, raspam o cabelo dele, e aí tudo mais, ele perde sua força. Então eu tenho aprendido um princípio. Cuidado com pequenas concessões. Se ele não tivesse voltado lá, se ele não tivesse tomado aquele favo de mel, nada do que veio depois aconteceria. Então, às vezes, pequenas concessões que a gente abre geram grandes desastres. Pequenas pedras que a gente tropeça geram grandes danos na nossa vida. Então, assim, com esse termo cultural, prefira sempre ficar com a palavra e não com a cultura. Ah, mas aqui pode, a gente tem 2 esposas, 3 esposas. Cara, fique com a palavra, porque é muito melhor do que você ser inserido em qualquer outra cultura. Muito bem, obrigado, pastor. Vamos com um cafezinho. Fala, Marta, eu quero que você fale. Sim, por falar em café, e não é pecado pra gente, né? Glória a Deus! Porque falamos sobre isso, tá na hora do nosso cafezinho, gente, uma pausa para o café. Se esse programa está fazendo muito bem para você, se você está aprendendo com a gente aqui agora, nesse momento, olha, vamos tomar um café junto? Pega a sua xicrinha, pega o seu café, o seu copo, vai para frente da telinha, vamos fazer uma selfie com a gente? Vamos? Pastor Molina, vamos tomar um café? Vamos porque tomar um aqui café. A gente é de verdade, né, Luiz? Eu não resisti, eu já comecei tomando um café no começo, mas um cafezinho vai sempre bem. Você pode tirar uma selfie aí e marcar a gente, @podcast Mais Sal um e pouquinho? Luiz. Sim, por favor. É bom que esquenta que tá no Quer fundo. um outro? Mais Não, quente? aí tá bom assim. Aí, maravilha. Luiz, um Não, cafezinho? Já já. tomou? Já. Não vai mais café não, né? Então prepara aí o teu celular. Pastor Felipe, vamos lá, pega aí. Vamos fazer um clique, gente. Dá clique, gente. Isso aí. Prontinho?
Um ótimo café, hein? Opa, só para não ficar feio. Muito bom. Vamos voltar aqui com o nosso assunto? Tá maravilhoso, né? E tá esclarecendo. Ai, já tá acabando o nosso tempo. Gente, já tá Tem um acabando. timer grande ali falando. Tá chegando. Então vamos embora, Luiz, vamos embora. Opa, a pergunta que eu vou fazer para você, pastor, é: como podemos cultivar um coração grato e satisfeito em Deus? Porque, né, hoje é tão comum a gente ver pessoas reclamando de tudo, de absolutamente tudo, né? Às vezes é uma coisa tão simples, o copo caiu no chão, quebrou. A pessoa chega a xinga, né, e fica nervosa. Então as pessoas estão reclamando de pequenas coisas. Na verdade, poderiam estar agradecendo a Deus por ter coisas, né? Por Deus ter abençoado, ter abrido portas, ter conquistado coisas, né? E eu quero dar um exemplo aqui, né? Que eu sou muito grato a Deus naquilo que Ele está proporcionando a gente fazer para levar a palavra de Deus às casas, às pessoas que estão nos assistindo. Eu sou grato demais. Eu poderia ter várias outras questões na minha vida que ainda não alcancei ainda aquilo que eu queria alcançar, ou busco alcançar em Deus. Mas, por Deus proporcionar disso que está acontecendo, eu sou o cara mais feliz desse mundo. Então, como é que essa pessoa que está nos assistindo pode alcançar a gratidão nas pequenas coisas? A palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra do Senhor também vai dizer que Ele é aquele que nos livra, que passa conosco no vale da sombra da morte. O problema é que às vezes a gente tem a mania, né, ou o costume de potencializar os nossos problemas, as nossas faltas. E aí, passando pelo vale da sombra da morte, a gente sai desesperado achando que é o vale da morte, né? E Deus não é o Deus que nos livra da tribulação, Ele nos livra na tribulação. Então eu penso que, seja lá qual for o momento que você está vivendo, nós precisamos praticar gratidão. O Senhor Jesus falou que para nós termos bom ânimo, e porque nós teríamos nesse mundo aflições. E falou que para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O problema é que, conforme o tempo foi passando, essa mensagem foi sendo distorcida para dizer o seguinte: se Ele venceu, você vai vencer também. E aí a gente cria aquela coisa de ser grato só quando eu alcanço a vitória, só quando eu saio do momento difícil. E cara, não é isso. Ele diz: nesse mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pode ser que você não vença. Pode ser que você não saia da escassez. Pode ser que você ainda perdure por muitos e muitos anos nessa situação difícil. Pode ser que o diagnóstico te leve à morte. Pode ser que esse momento não vá passar, mas mesmo assim nós temos motivos para ser gratos. Por quê? Porque o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus Criador de todas as coisas, Ele venceu. E a nossa esperança não é para as coisas desse mundo. A nossa vida não termina quando o nosso corpo desce à sepultura, mas nós fomos chamados para uma vida eterna. Então saber que nós temos a salvação torna-me alegrar, né, pela alegria de ter a salvação, por você ter sido salvo pelo Senhor Jesus, por você ter uma morada preparada desde antes da fundação do mundo, por poder viver a eternidade ao lado dele. Então, assim, a salvação não tem que ser um mantra, como muitos... gratidão, gratidão, gratidão. Não tem que ser um mantra. Né? Tem gente que não fala nem obrigado, troca obrigado por gratidão. A gratidão não é um mantra, gratidão é uma realidade. Você é grato nas suas atitudes, nas suas palavras, né? Você é grato na reação que você tem com as pessoas ou diante daquilo que você tem. Vai ter dia, né, que o café da manhã vai estar farto, fruta, frios, ovo mexido, bacon. Vai ter dia que vai ser um cafezinho com pouco manteiga. Vai ter dia que talvez não tenha o café, porque o café tá caro, né? Vai ser só o pão com manteiga, né? Que também não tá barato. Mas seja grato, né? Como eu disse no exemplo lá da Brasília e da Ferrari, seja grato por aquilo que você tem, né? Enquanto você não tem algo melhor,
né? Seja grato pelo momento que você está vivendo, porque até nas coisas ruins, nos momentos difíceis, Deus está nos amadurecendo, nos aperfeiçoando, e nós vamos crescendo. Isso tem trazido sabedoria, né? E tem trazido glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Estamos chegando ao final já, né? Dá para mais uma. Dá para mais uma? Que bom. Então vamos lá. Pastor Felipe, o papel do Espírito Santo diante disso tudo e o nosso papel ao ouvir o Espírito Santo. Fala pro pessoal aí. Sem o Espírito Santo, nós já estaremos lascados, como dizem por aí, né? Por conta dele, né? E como eu acabei de citar o texto, né? Papel do Espírito convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós fazemos a nossa parte. Pregamos, anunciamos. Mas é o Espírito que convence. E é interessante a gente falar sobre isso. Eu falei recentemente sobre a armadura espiritual. E quando a gente vai ler o texto ali de Efésios 6, você vai ver sobre a armadura espiritual, você vai ver que a fé, ela é representada por um escudo. E escudo é uma arma de defesa, não de ataque. Então você não ataca as pessoas com a sua fé. Que a gente tem a mania de querer fazer com que as pessoas se arrependam e se convertam pelo poder do nosso convencimento. Não. E a palavra, ela é apresentada como uma espada. E a espada é uma arma de ataque. Então, se eu pretendo fazer com que as pessoas tenham uma compreensão do pecado, se arrependam por ele, eu preciso usar a arma certa. Então, a fé é para me proteger contra as ciladas do inimigo. E a palavra é a espada, é a arma de ataque. Então, assim, eu prego, eu anuncio, e o Espírito vem e convence. Sabe? A palavra vai fazer você ter compreensão do pecado. E o Espírito vai fazer você se arrepender pelo pecado. Então não espere pregar a palavra e o efeito da sua voz, da letra, da sua sabedoria, faça as pessoas caírem de joelho. Quando elas caírem de joelho, é porque o Espírito Santo está atuando naquele momento. Então faça a sua parte, que Deus vai fazer dele. Glória a Deus. Uau. Pessoal, eu quero agradecer pela tua presença, pastor, mais uma vez com a gente aqui. Quem sabe Deus vai preparar um outro tema futuro aí para você voltar. Amém. Amém? Estou em casa, irmão. É bom demais. É bom demais. Pessoal, deixa eu dar um recadinho para vocês aqui. No programa anterior, eu mencionei sobre a questão do patrocínio físico. Você que gosta de acompanhar o nosso programa, gosta de acompanhar os episódios, Deus tem falado no teu coração sobre muitas coisas, te trago respostas, e você sente no coração o desejo de abençoar o nosso trabalho aqui, você pode enviar um Pix de R$5 e se tornar um patrocinador físico aqui no Sal e Luz. Vai nos ajudar muito. Eu vou deixar aqui embaixo o nosso Pix para que você possa enviar, né, se Deus tocar no teu coração, tá bom? E nós ficamos muito agradecidos, né, Marta? Porque essa obra aqui é para a glória de Deus, não é para a glória minha, da Marta, do Jefferson, não. Isso aqui é um propósito de Deus na nossa vida e nós temos certeza que muitas famílias estão recebendo essas palavras de edificação e tem transformado a sua vida, o seu coração. Eu posso ter uma parte aqui? Pode ter. Coisa rápida. Toda. Eu tive um programa de TV por 10 anos, inclusive exibido, né, nessa emissora. E até hoje algumas pessoas me param para contar testemunhos de coisas que aconteceram a partir daquele programa. Então, de fato, eu vejo que estar nas redes, seja na internet, seja na rede televisiva, isso é um campo missionário. Existem pessoas que estão assistindo a televisão agora e não são cristãos, estão recebendo a palavra. Existem pessoas que estão vivendo na depressão, no pânico, na ansiedade, e talvez hoje tiveram uma compreensão mais ampla de que existe uma cura para elas. Né? Então, o que ele falou do patrocínio é algo muito pontual. Né? Não são pessoas que estão querendo enriquecer, né? Apesar de que é muito justo que vocês tenham uma boa vida, né? Generosa, próspera no Senhor, mas são pessoas que estão aqui, doando o seu tempo, a sua dedicação, o seu conhecimento, o seu trabalho, porque não é só ligar uma câmera, tem edição, né? Tem a preocupação em pesquisar um tema, construir uma pauta, fazer o convite, né? Gerar esse ambiente. Então, eu quero deixar assim, para você que está assistindo, deixa o Senhor de fato trabalhar no teu coração.
Seja um investidor dessa causa, porque às vezes a gente quer fazer missão e acha que fazer missão é pegar um avião e ir para a África. Cara, às vezes fazer missão é você fazer uma oferta nesse programa para que ele continue tocando pontos da cidade que você não toca, outros estados que você não toca, quem sabe até outros países, né? Então, aqui certamente é uma terra fértil, deixa o Senhor usar a tua vida. Glória a Deus, obrigado, pastor. Glória a Deus. Então eu quero mandar um abraço para o pessoal aí de Porto Alegre, pela TV Mais, que nos acompanha também, todo domingo, 1h da tarde, né? E aqui na TV Petrópolis, né, toda quarta-feira, às 9h da manhã. Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Produção Rede Sal e Luz.